apresentar dois processos que diz respeito a sombras projetadas. O primeiro, que será este, luz com raios paralelos. Aqui nós temos o primeiro desenho que mostra o esquema de luz com raios paralelos. Aí nós temos um ângulo de incidência, vai ser a incidência da luz com o chão, né? E a direção da sombra projetada. Esse ângulo, dependendo desse ângulo, vai ter alteração no tamanho dessa sombra. E aqui são os raios projetados. Esses raios são todos paralelos nesse processo. Aqui nós temos um cubo, que é onde nós vamos aplicar este exercício. Aqui nós temos um primeiro raio que passa pelo um canto, né, pelo um dessas quinas do cubo, é onde vão todos incidir. E aqui é a direção da sombra, que encontra com esse raio. Temos outro raio que passa pelo outro cantinho. E a direção da sombra, né, onde vão se encontrar. Onde eles se encontram, vai surgir a sombra projetada. Isso aqui é a sombra própria. E aqui é a sombra projetada formada aí pelo esse encontro, tanto do ângulo de incidência como a direção. Aí a sombra projetada, a sombra própria, e aí a sombra projetada. Ainda dentro desse processo de luz com raios paralelos, temos um outro cubo, né, para fazer outro exercício, onde mostra, essa seta eu estou mostrando aí, é onde os raios vão passar, né? Os três cantos, e aí vem a direção da sombra, encontrando com esses raios. Então, no encontro desses raios com a direção, vão surgir esses pontos para facilitar o entendimento. E aí é onde vai gerar a sombra projetada. Aí, como se ele fosse transparente. Vamos fechar para melhorar a visão. E aí nós já temos uma sombra própria e a sombra projetada. Muito simples esse processo. Aí está a sombra própria e a sombra projetada. Ainda aqui nós temos a luz com raios paralelos ainda, mas aí já tendo uma mudança de direção da sombra projetada. O mesmo cubo, né? E aí os raios passando, como já foi explicado, sempre pelos cantos. E essa é a direção. Você percebe que essa direção ela já tem inclinação diferente da anterior. E o processo é o mesmo. Nos encontros do raio com a direção vão surgindo os pontos para facilitar o desenho da sombra. O desenho da sombra projetada. Aqui vamos só fechar para tirar a transparência. E aí nós já temos a sombra própria. E aí a sombra projetada. Facilitada aí, sombra própria e a sombra projetada. Continuando aqui agora ainda com a luz com raios paralelos, mudança de ângulo de incidência e direção da sombra projetada. Essas mudanças interferem no tamanho e na posição da sombra.
Aí temos o cubo. E aí nós temos os raios dentro do mesmo processo que estamos falando. E a direção onde eles vão se encontrar. Aí os pontinhos onde eles se encontram. E aí já temos a sombra. Aí nós temos a sombra própria. Fechando agora. E a sombra projetada. Sombra própria e a sombra projetada. Aqui nós temos pontos de fuga, né? Fonte de luz e linha do horizonte também, nesse processo. E aqui está o esquema da fonte de luz, a linha do horizonte com o cubo, onde está saindo os raios, né? Passando pelos cantos do cubo. E a direção, que é o observador que vai saindo também e encontrando com os respectivos raios. Aí são as direções, né? Esses verdes, essas cores verdes. E as interseções que estão sendo marcadas pelos pontinhos pretos. Essas interseções é onde vai gerar nessas interseções darão origem à sombra projetada. Aí em azul está ela. Vamos fechar aí o cilindro aí. Duas sombras próprias. Desfazendo. Vamos fechar o cubo agora. Com as sombras próprias. E aí a sombra projetada. Portanto, a sombra própria também, e a sombra projetada. Um esquema fácil de se fazer. Ainda temos ponto de fuga de novo aí, né? Agora com a mudança de direção da sombra projetada. E aí temos a mesma situação, os raios incidindo aí sobre o solo. E logo depois aí a direção da sombra, a observação, é onde está o observador, na verdade. E aí tem as interseções marcadas com os pontinhos pretos, aonde vai gerar a sombra projetada depois. Essa aí é a sombra própria, e aí a sombra projetada. Simples de fazer também. Pontos de fugas, fonte de luz e linhas do horizonte. Aí nós temos um objeto um pouco mais complexo. Mas o esquema é o mesmo. Saindo aí os raios. A luz, né, que está saindo lá do pontinho dela, da luz. Passando pelos cantos do objeto. E aí vem a direção, que é onde está o observador. Encontrando com os respectivos raios que passam nos cantos superiores, no canto inferior, é onde se encontra, né, para formar a interseção que dá origem à sombra projetada mais tarde. Aí são os pontinhos para marcar as interseções dos respectivos raios com as direções. Aí nós temos já a sombra projetada e a sombra própria. Sombra própria e a sombra projetada. E assim concluímos, mostrando um processo muito simples e fácil de fazer.